Ezequiel capítulo 37, é o que nós vamos ministrar nesta noite. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e esses ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentre esses mortos, para que vivam. Profetize conforme a sua ordem recebida. E o Espírito entrou neles, eles receberam vida e puseram em pé. Era um exército enorme. Senhor, fala com tua igreja em nome de Jesus. Amém. O que nós estamos vendo hoje? Uma porção de ossos secos. As pessoas perderam vida. As pessoas perderam sentido, alegria. Quando nós andamos de um lado para outro, a gente percebe que as pessoas estão vazias. Aqui o profeta, ele fala sobre ossos secos. Quando nós andamos pelas ruas, parece que as pessoas estão que nem zumbis. Elas não têm sentido, elas não têm rumo, elas não têm cor, elas não têm expressão, elas não têm vida. As pessoas estão seguindo a vida, valorizando o que não é para ser valorizado, perdendo a essência de viver, perdendo a vontade de viver. As pessoas estão envelhecendo rapidamente. É comum você encontrar alguém nesses dias que, num prazo de um ano, vocês não se viam, e quando você encontra aquela pessoa, você se assusta, porque num prazo de em torno de um ano, ela envelheceu. É um envelhecimento explícito, é um envelhecimento facial, da pele, dos ossos. Mas esse envelhecimento foi acelerado devido à circunstância em que estamos vivendo. Problemas, medo, discórdias, ódio, incertezas. Então nós não temos com quem se abrir, com quem falar, com quem se comunicar. Não ouvimos uma voz de comando. E por essas e outras razões,
Nós vamos interiorizando nossos problemas. Nós não temos com quem conversar, com quem se abrir. As redes sociais se tornaram em vozes para tudo e para todos, por falta de sabedoria. E nós ouvimos tantas pessoas nas redes sociais, falando sobre religião, falando sobre política, falando praticamente sobre tudo. E aquelas pessoas muitas vezes influenciam você. Até muitos falando mentiras, enganos, levando você a uma perturbação interna, um medo da doença, medo de um trauma econômico, medo da morte. Então, o que o salmista viu aqui, verdadeiros ossos secos, nós podemos trazer para os dias de hoje, verdadeiros zumbis. As pessoas, elas não têm um rumo, as pessoas, elas não têm um norte para ser seguido. A vida perdeu o sabor, a tendência. E as pessoas então estão vivendo por viver. Então, quando a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Assim é hoje, aonde nós andamos. Você vai de um lado para outro, não importa o grau social, não importa a raça das pessoas, não importa o lado político que ela tenha, não importa a religião, as pessoas estão que nem ossos secos, com raras exceções. E foi isso que o profeta viu, um vale de ossos secos. E ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o vale de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ainda o profeta, ele vai e ainda reforça mais, ele diz, muito seco. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Quando você pega e dá uma volta pela cidade, quando você dá uma volta pela periferia das cidades, e você vê aquele aglomerado de pessoas, você vê a forma desumana em que eles vivem, é muito triste, sem saneamento básico, tudo promessas, todos quando entram, fazem promessas em cima de promessas, em cima de promessas. E o que nós percebemos? Que nós estamos hoje num vale de ossos secos, porque o ser humano não tem um saneamento básico. O ser humano vive de uma forma desumana, quando você vê verdadeiros casebres, que não é digno para um ser humano estar ali. E ali mora uma família de 8, 10 pessoas. Quando você vê o esgoto correndo o céu aberto. Quando você vê crianças brincando num campo pelado, sem nenhum atrativo decente para que eles possam brincar. E você olha e diz, isso aqui é uma porção de ossos secos. Você não consegue enxergar um futuro. É triste saber que um futuro para a periferia, principalmente do nosso país, como outros países, é se essas crianças, pasmem vocês, ingressarem à profissão, entre aspas, da criminalidade. Se eles forem lá fazer parte do tráfico de drogas, se eles fizerem parte de uma milícia, aí possivelmente esse jovem ou adolescente vai ter um futuro de ganhar algo na vida, porque de repente as drogas, as milícias, os comandos, a criminalidade faz o que o Estado não faz para aquela sociedade. Então, quando nós olhamos e alguém perguntar o que você vê, uma porção de ossos secos. Então Deus disse para o profeta, agora retornando àquele período, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? É a mesma coisa alguém dizer, você vê que pode ter uma mudança?
Você acredita que essas crianças que vivem hoje dessa maneira poderão ser grandes homens no futuro? Você acredita que essa sociedade possa mudar? Você acredita que este povo pode fazer com que o país em que eles moram, a sociedade que eles moram, o estado que ele mora, a cidade que ele mora possa ser melhor através dos atos deles? Será que nós teríamos ações para mudar rapidamente a situação deles? Foi isso que Deus perguntou para esse momento aqui. Perguntou para ele, claro que de uma maneira diferente, dizendo: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. E é verdade, só Deus sabe. Se você me perguntar hoje como um ser humano, como um pastor, como um líder religioso, se eu consigo ver como ser humano uma luz ao final do túnel, como ser humano eu te respondo, não consigo ver. Mas pela fé em Deus, Deus sabe todas as coisas. Deus pode mudar todas as circunstâncias num piscar de olhos, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Por isso que diz: ó soberano Senhor, tu o sabes, eu não sei. Se o Senhor perguntar para mim como ser humano, a minha resposta muitas vezes não seria a melhor. Então eu prefiro nem tecer uma resposta, até tirar que eu dei erro agora. E aí, no versos 4, então ele me disse, ele quem? Deus, profetize. Aí compete a nós. Eu não consigo ver uma luz, possivelmente, a chance é mínima, mas profetize. O que é profetizar? É a nossa boca começar a dizer que as coisas poderão mudar. Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam. Olha que forte isso agora para todos nós. Ossos secos, sociedade seca, geração seca, jovem seco, igrejas secas, líderes secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Muitas vezes você está ouvindo o político, você fica até 2, 3, 4 horas da manhã vendo o que estão dizendo sobre a política, você fica vendo comentaristas, você fica vendo YouTubes, você fica vendo pessoas que são influencers, que estão influenciando uma sociedade, você fica ouvindo líderes religiosos, mas você não está ouvindo a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Se tem algo que poderá e que tem poder para mudar a sociedade, o país, a igreja, as pessoas, a família, esse poder é dado à palavra do Senhor. Verso 5 ele diz: assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Farei um espírito entrar em vocês. O que tem que entrar na nossa vida? O Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos vai trazer conforto, vai trazer direção, vai trazer regras, vai limpar a podridão que está em nós e fazer com que você tenha vida. Então, quando você abre a boca, sai vida, sai paz, sai alegria, sai fé, sai esperança, sai comunhão, porque o Espírito de Deus nos leva a entendimento. O que falta hoje para as pessoas é o espírito de vida. As pessoas estão sendo direcionadas pelo espírito do diabo. E o espírito do diabo, ele é enganador. Ao mesmo tempo que ele traz uma sensação de prazer, ele logo destrói a pessoa no dia seguinte. Conversa com quem é viciado nas drogas. As drogas, em um certo momento, traz um prazer
estrondoso. Aquele jovem abandonado pela família, aquela moça abandonada pelo pai, quando ela se droga, ela se sente a supermulher, ele se torna um homem poderoso. Mas quando o efeito daquelas drogas vão embora, vem logo em seguida o quê? Tristeza, angústia, depressão, tentativa de suicídio. Tentativa de suicídios e assim por diante. Ao mesmo tempo que o diabo ele faz você ter estrondosos sentidos de prazer na vida, logo em seguida ele leva você ao extremo do medo, da angústia e da destruição. O Espírito de Deus é um espírito equilibrado. O Espírito de Deus é aquele que nos traz equilíbrio emocional, que nos traz equilíbrio pela vida. É aquele que nos leva à direção correta e eficaz. No verso 6, então, ele vai dizer: porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É isso que é importante. Nós temos que entender que Deus é o Senhor da igreja. Nesses últimos tempos, nós estamos tentando resolver as coisas, muitas vezes pelo nosso bel prazer. Nós queremos resolver pela nossa força, pelas nossas influências, por querer obrigar a umas situações. Vamos deixar Deus agir. Vamos colocar. Muitas vezes nós ficamos nervosos, sentidos com o que as pessoas fazem. Eu particularmente, eu quero abrir meu coração para vocês. Já até acho que, se não me engano, devo ter pregado sobre isso. Eu não me lembro agora. Mas a Bíblia, pelo menos o que eu conheço, tá? Porque ela é majestosa em conhecimento. Claro que se eu for procurar em outros anais e outros livros, possivelmente eu vou encontrar nesses compêndios e outros materiais, com certeza a história de Pôncio Pilatos, de Herodes e de Caifás e outros mais que são narrados aqui na história de Cristo. Mas todos nós ficávamos nervosos de ver como foi o julgamento de Jesus. A maneira como ele foi traído, a maneira como Judas o traiu, a maneira como ele foi levado diante da religião, como ele foi tratado em seu julgamento, como Pôncio Pilatos o tratou, como Herodes o tratou, como ele foi ali humilhado na cruz. Mas todos nós sabemos que era mísser que tal fato ocorresse, para que ele pudesse trazer vida para nós. Aqui esses homens que fizeram todas essas atrocidades serão julgados. Assim também deve se repetir nos dias de hoje. Os poderes que o mundo tem e que iriam se afunilar nesse período, se atrevendo contra a igreja, perseguindo, é importante, porque nós caminhamos para a volta de Cristo. A esses homens e mulheres, um dia darão conta diante do Senhor, darão conta diante do grande tribunal de Cristo, darão conta diante do grande juiz. Darão conta. Mas não adianta nós ficarmos com ódio. A maneira que foi, olha o jeito, concordo. Nós, muitas vezes, se permitirmos humanamente, isso vai incorporar em nós. E nós vamos agir como pessoas, como se tivesse ossos secos. Querendo julgamento, querendo a punição, querendo que as pessoas recebam aqui em vida. Irmãos, possivelmente a chance é enorme de tudo isso está acontecendo para que Deus chacoalhe a sua igreja e já comece a nós entender quem é quem. Porque a gente vê que todas aquelas coisas que ocorriam dentro das igrejas, e muitas delas foi apenas um show. Canções cantando que é poderoso, que ele faço tudo por ele, é apenas canções de boca para fora, mas não está verdadeiramente no coração. Possivelmente pode ocorrer, como no tempo de Cristo, que tenha que surgir mártires, como teve com o apóstolo Paulo, como teve com Estevão, e outros homens, e mulheres, que entregaram a vida por amor a Cristo. Não é a igreja apenas, entre aspas, ou os templos como nós temos hoje,
de entrarmos para ver se a irmã veio com a roupa bonita ou não, se o irmão está com uma roupa jovial. Pedir para desligar, por gentileza, o ar para nós aqui do lado, por favor. Muito forte o ar. E muitas vezes as pessoas deslumbradas pelas igrejas, se comparando umas às outras. Não, nós temos que buscar profundamente mais a Deus, esquecer, não ficar comparando esse ou aquele. Quantas coisas nós erramos de ficar vendo uma coisa ou outra, dando valor a coisas pequenas, de vez de olhar para as coisas grandes que Deus tem para nós. Então Deus quer soprar, porém, um espírito em vocês, e vocês terão vida, terão vontade de viver. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quem é o Senhor da igreja? O Senhor da igreja não é o pastor. O Senhor da igreja não é o apóstolo. O Senhor da igreja não é aquele líder A, B, C, D, E, F, aquela banda que canta lindo. Mas o Senhor da igreja é o Deus Pai, o soberano Deus. Ele é o Senhor da igreja. Vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí no verso 7 ele diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu tenho que cumprir ordens. E é isso que Deus está falando ao nosso coração hoje. Profetiza. Profetiza que sua família vai mudar. Profetiza que a nossa igreja vai mudar. Profetiza que a nossa cidade possa mudar. Profetiza que o nosso estado possa mudar. Profetiza que o país possa mudar. Mas profetiza principalmente que Deus está levantando um exército escolhido para resgatar as almas das mãos de Satanás. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Então vejam bem, eu profetizei conforme a ordem recebida. Novamente, eu profetizei conforme a ordem recebida. Tem muitas pessoas profetizando aquilo que Deus não falou nada. Tem muitas pessoas usando a palavra de Deus para seus belos prazeres, para os seus belos favores. Muito cuidado com isso, irmãos. Cuidado quando a igreja faz lavagem cerebral na tua cabeça. Cuidado quando a igreja faz você caminhar aos precipícios, ao abismo. Cuidado com essas religiões. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Existem pessoas que já estão praticamente mortas. Existem pessoas dentro das igrejas que vivem que nem mortos, não têm vida. Volta um pouquinho o 9, por gentileza. E sopra dentro desses mortos. Mas como que pode mortos viver novamente? Porque Deus, Ele é a vida, Ele é o Espírito da vida, para que vivam. Então Deus quer vivificar novamente, restaurar, avivamento, trazer paz, a igreja ser igreja. O 10, profetizei, agora, novamente, olha a obediência. Profetizei conforme a ordem recebida. É isso que nós temos que entender. Quando nós queremos fazer da nossa maneira, quando eu como pastor quero fazer do meu jeito, não é do meu jeito, é a vontade de Deus que deve prevalecer. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que se colocar em pé. A igreja tem que se colocar nas brechas. A igreja não é para se reclinar. A igreja não é para amedrontar. A igreja, você viu que decidiram. Irmãos, estou pregando a palavra aqui agora. Pode ser que vocês não estejam neste momento. Pode ser não, vocês não estão aqui. Mas eu sei que vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Vamos profetizar. Não importa. Se pode vir 10, vamos vir 10. Pode vir 30, vamos vir 30. Mas ninguém neste mundo
escala a igreja do Senhor Jesus. E ele disse: profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Quando o Espírito de Deus está em nós, a igreja se coloca em pé. A igreja se coloca em posição. E quem é essa igreja? É essa ou aquela? Não. Deus tem um exército em todas as igrejas, praticamente, que o louvam. Praticamente não, as que o louvam verdadeiramente. Com certeza ele tem um exército. Era um exército enorme. E nós estamos para guerrear. Não é contra armas e lanças humanas ou carnais. E nem com homem A, B, C, D ou F. Mas a nossa guerra é contra Satanás. E já somos vencedores por aquele que morreu na cruz do Calvário. Por mim e por você. Nós somos um exército. Nós não dependemos da opinião A, B, C, D ou F. O nosso desígnio, a nossa herança, a nossa eternidade já está escrita. Está no livro da vida, que é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe abundantemente com esta palavra.